Glória a Deus, meu pastor. Quero saudar meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Pode sentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. A liberdade na casa do Pai. Amém? Quero agradecer em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia para nós ganharmos tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de Mateus, capítulo número 27. Mateus 27, versículo de 62 em diante. Vamos meditar nessa palavra que Deus colocou no nosso coração. Quantos irmãos acham? Mateus 27, versículo 62 em diante. Quero agradecer ao evangelista Oswaldo pelo convite que nos foi dado, pela confiança também, por lembrarmos de nós, irmãos. Nós somos meio que no anonimato, né, irmãos? A gente estamos vivendo meio discreto, né? No meio cristão. Eu costumo dizer que nós somos igual a formiguinha, né? Firmes, constantes, sem parar, trabalhando sempre. Mas sempre discretinho ali, quase ninguém enxerga ela, né? Mas ela está trabalhando ali. Trabalhamos assim para Jesus, assim, dessa forma. Quando nos dão um convite, nós viemos, né, irmãos? Como o pastor José falou ontem, a gente não tem esse negócio de placa. Eu nunca tive esse negócio, nunca vou ter. Onde está falando de Jesus, se não é contra nós, é por nós. Então estamos aqui novamente. Agradecer ao pastor Marcos, pastora Lília. Agradecer aos irmãos desta igreja, pastor Euclides também, é dia que eu não vejo ele. Vejo esses homens de Deus, esses evangelistas. A gente tem hora que se sente um leão na cova do Daniel, né? Porque é só o sangue de Jesus. Mas Deus tem dado essa vitória para nós, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer. Minha esposa não veio porque ela foi servir a Deus em outra igreja lá perto da nossa também. Estamos dividindo o trabalho nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o texto em nome de Jesus? Glória a Deus. E muito obrigado, gente, por essa rica oportunidade. Eu não tenho muito a oferecer, mas o meu Deus tem muito a oferecer nesta noite para mim e para você. Amém? Vou ler o texto. Amém? Todos acharam? Mateus 27, 62? Rapidamente, um texto. Mais nenhuma pregação, mais um devocional. E no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes, os fariseus, na casa de Pilatos, dizendo: lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Amém? Glória a Deus. Bom, eu estava meditando nesse texto, meditando nessa palavra. Há dias também, irmãos, que Deus tem dado essas palavras, tem dado essas mensagens para a gente vai meditando. E quando Deus nos dá a oportunidade de trazer em algum ambiente espiritual igual a esse, então a gente vem trazendo para essa direção a Deus. E a gente vemos aqui, né, a sepultura de Jesus. Tudo que aconteceu, os irmãos conhecem os fatos. E esses versículos que nós lemos, irmãos, se nós formos ver nos evangelhos de Marcos, João, Lucas, ele não dá essa descrição. Apenas fala que José de Arimateia pede o corpo de Jesus, né? Porque era o dia da preparação, como nós lemos aqui. Porque no dia seguinte, que é o dia da preparação. Então ali já estavam preparando na sexta-feira, né? O corpo, não podia ficar ali o corpo de Jesus, né? Seria como se fosse no hebraico, né, que diz a palavra do Senhor, né, né, se o pastor que é o professor, Erev Pessah, ou Erev, né, Shabat, que é um dia anterior da preparação, que era um sábado, que não poderia, se fosse um Shabat normal, teria, né, que fazer as suas coisas na sexta-feira, para no sábado estar descansando. Só que aquele sábado seria um sábado diferente, seria outro tipo de preparação. O Erev, o quê? Pessah. Então era muito mais importante para o povo judeu naquela época. Se nós vemos a palavra, então tinha que tirar o corpo de Cristo. Também que se cumprisse as escrituras também. Então seria o dia da preparação. Eu acho linda essa palavra. Vamos ver a palavra. Realmente tem essa preparação. E o nosso Cristo veio a nossa preparação. Estamos aqui preparados. Jesus tem nos preparado. E esse texto nos mostra grandes coisas maravilhosas que Deus nos ensina. Além da preparação, ainda tem algo além ainda, que trazemos para o dia de hoje, que acontece no dia de hoje no meio cristão, que tem acontecido no meio cristão, que tem aumentado também no meio cristão também, né?
A gente vemos, estava conversando com o nosso irmão ali, vejo as igrejas no meio de semana, o pastor disse, se tiver 3 cultos, 4 cultos na sua igreja, então vá. Eu sei que muitos trabalham, muitos têm suas questões familiares, muitas vezes não pode vir, moram longe, mas a gente vê as igrejas, principalmente as tradicionais, as assembleias, assim sempre com um número mais reduzido de pessoas. Eu não sei se é o desinteresse, não sei se é o trabalho, não sei se as promessas de Deus não têm alcançado, se alguém se desistiu na promessa, se alguém se esqueceu da preparação de Deus para as nossas vidas, né? Então vemos aqui então que era o Erev, o Shabá, o Erev da Páscoa, o passar, né? Que ia acontecer no domingo. Então tinha que tirar o corpo de Cristo ali. A gente lá no livro de Deuteronômio vai dizer que maldito era aquele que era pendurado no madeiro, que morria, que se fazia maldição, então o corpo não poderia ficar a noite inteira, tinha que tirar. Então José de Arimateia estava ali, né, estava o Zaqueu, estava todo mundo ali tirando o corpo. Eu fico imaginando, ontem o irmão trouxe uma palavra sobre o cego Bartimeu, né, que clamava. Para você ver uma coisa, só tirando um pouquinho o foco aqui, Jesus fez tanto dos milagres, tem o cego Bartimeu, acho que foi o pastor José que falou essa palavra ontem, se eu não me engano, não me lembro quem foi, na igreja, que ele traz uma tona, uma coisa muito linda. Deus tem preparado um povo, igreja. Não era à toa que Deus tinha que abrir os olhos de Bartimeu para ver a glória de Jesus naquele dia. Então Deus teve que abrir os olhos dele para ver a glória dele, para uma glória mais lá na frente. E Deus ainda quer abrir olhos de pessoas ainda, para ver, para preparar, para ver a glória de Deus. No tempo que ele vinha, quando foi falado do soar das trombetas. Então Deus ainda está abrindo o olho das pessoas. Deus está preparando o caminho ainda. A porta da salvação não se fechou. A porta da igreja não se fechou. A boca dos meus irmãos, das minhas irmãs não se calaram ainda. Porque Deus tem preparado homens e mulheres dias e dias para fazer menção da palavra de Deus. Porque ainda, algo que nós vamos dizer um pouquinho lá na frente, se o Senhor Espírito Santo nos der essa condição ainda nesta noite. Porque ainda há vidas a serem alcançadas por pessoas que foram preparadas, pessoas que realmente entendem a redenção da cruz. E nós vemos aqui o texto que diz, olha, que amanhã, que no dia seguinte seria a preparação. Meu Deus, então aí já na sexta-feira, Jesus já morto, tinha que sepultar ali naquele dia, na correria, para que se cumprisse também. Ei, igreja do Senhor, nosso Deus e o nosso Pai anda trabalhando, correndo, alcançando, buscando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Ele tem pressa, Ele quer alcançar vidas, quer alcançar alma, Ele tem preparado algo para mim e para você. Da mesma forma, só conjecturando, Satanás parece que também quando acorda, ele já acorda a 100 por hora também, destruindo as preparações, destruindo a igreja, destruindo orações, destruindo famílias. Quantas famílias que poderiam estar aqui hoje, mas não foi porque esqueceram de algo, esqueceram de alguma promessa, não sentiram aquela preparação. Estava falando um pouquinho dos dons do Espírito Santo, os dons que tem, 7, 9 dons, dom da profecia, dom da isso, daquilo outro. O crente, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa que ele pede para Deus, eu quero ser batizado com os dons do Espírito Santo. É uma das primeiras coisas, sim ou não é verdade? Pai, eu quero ser batizado, quero falar nas línguas. Irmãos, e Deus dá com todo amor, todo carinho, para a ferramenta, para a utilização, para a preparação de alguém que vai entrar carente, uma imposição de mão, uma palavra profética, enfim, as séries dos dons. Mas nós, na nossa caminhada, estamos deixando os dons de lado. E a igreja precisa, é ferramenta de Deus. O que Deus vai cobrar aquilo que não é nossa, igreja. Deus preparou tão bem o nosso caminho. Deus abriu o caminho para mim e para você. Deus deu os dons para mim e para você. E quando você tem enterrado, guardado, deixado de lado, e vai ser cobrado. Até tem quem está com o seu dom ativo também, Deus vai cobrar. Só que vai cobrar agora de forma de galardão também. Porque Deus tem preparado. Então se nós andarmos e olharmos bem a palavra preparação, você vê que Deus estava preparando as coisas. Jesus morre na sexta. E no sábado, ele chega no sábado, é o dia de parar, ninguém faz nada. O nosso Deus Todo-Poderoso, pastor Marcos, Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E Jesus estava lá descansando. E nos leva novamente, rever a morte de Jesus, quando nos leva novamente para o Gênesis capítulo 1. E Deus criou os céus e até o primeiro dia. Então, o primeiro dia da ressurreição de Cristo, Ele começa uma nova época. Ele inaugura uma nova situação. Ele tem um novo caminhado, Ele tem uma nova chamada. Quando Jesus levanta lá no domingo de manhã cedo, que as mulheres vão ver lá, cadê Jesus? Não, Jesus já estava trabalhando. Uma nova era, descer antes de Cristo e agora depois de Cristo, agora a nossa situação. Porque é um novo caminho, uma nova preparação.
Olha como Jesus está preparado desde a fundação do tempo. E desde a fundação dos tempos, Deus tem chamado homens e mulheres. Deus sabe da minha e da sua situação. Ele sabe que vai preparar esse terreno, esse caminho. Não só a preparação, mas é para o crente também sentir no seu coração da onde ele veio, do que ele fazia. Deus preparou um caminho no meio do ermo, no meio da sequidão. Deus colocou você como uma fonte. Você já não é mais poço, você é fonte agora. Mas era poço que seca muito rápido. Ou como eram as cisternas rotas que a gente guardava tanta água, mas era tão furada que não segurava nada. Agora somos fonte de Deus. Deus tem preparado para nós imaginarmos a preparação que Deus fez na comunhão, na comunidade. Nós estamos evangelizando, cuidando um do outro, abraçando a causa um do outro, principalmente os da fé. Então Deus vem preparando um caminho, pastor. Deus vem no tempo da preparação. Deus cuida de mim, de você. Aqui o Mateus dá esse exemplo, dá ele traz essa palavra. Ele traz tão detalhadamente o que estava acontecendo naquela situação para nós entendermos. Era Deus preparando Jesus Cristo para o novo caminho. Como o pastor leu ali, que nossa vitória está em nome de Cristo. Foi Ele que preparou a vitória. Ele que tem preparado para mim e para você o grande dia da preparação, que é o dia de hoje. Deus preparou esse dia para você. Deus preparou para a sua casa. Grande foi os livramentos para preparar este caminho para mim e para você. Deus tem preparado, forjado homens e mulheres no fogo para levar o evangelho da paz, porque vidas ainda precisam ser alcançadas. Nós vamos ver algum texto ali na frente. Então você vê ali que eles falam assim: olha, amanhã é o dia da preparação. Acho que inconscientemente eles nem sabiam que estavam sendo preparado o corpo de Jesus para um novo início, para uma nova vida. Inconscientemente eles falando: olha, preparação amanhã, temos que enterrar esse homem aí, ele não pode ficar aqui. Bom, me parece que inconscientemente até o inimigo nosso, ele profetiza algo na nossa vida. Tem até inimigo nosso, eu estou falando de carne e osso mesmo, que fala bem de você e a gente muitas vezes nem percebe. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes celestiais, é contra o Satanás, seus adeptos, as legiões. Nós não precisamos trabalhar, lutar um com o outro. Nós precisamos guerrear, não precisamos botar barreira, porque a preparação, o caminho está aberto para mim e para você. Deus me tirou da beira do caminho, Deus me tirou do espinho, Deus me tirou da pedra, e agora Deus colocou no bom solo. Olha a semente que nós somos, as preparações que nós somos. E aí vai em diante, as qualificações do homem de Deus, as qualificações da mulher de Deus. Nós falamos sim, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Porque Deus preparou este caminho, Deus tem preparado a nossa vida espiritual. O dia da preparação foi naquela sexta-feira fatídica. Aí todo mundo descansa, ninguém espera agora a ressurreição, todo mundo disperso, todo mundo vazio. E quantos que estão despertos e vazios? Quantos ainda que não acreditam mais na vinda de Cristo? Quantos que não acreditam mais que Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido? Quantos estão deixando a fé? Quantos largaram esse caminho da preparação para o céu? Mas glória a Deus que ainda há um povo na IVA que crê nisso. Há um povo que está testemunhando isso. Há um povo que crê nessa preparação de Jesus Cristo, que no domingo inaugura um novo ciclo, uma nova era para o povo de Deus. Só que nesse texto tem uma coisa que não bate ainda, igreja. Nós falamos aqui da preparação, é coisa linda, maravilhosa. Mas tem uma coisa nesse texto que ainda não bate, igreja. Que é trazido para os tempos de hoje. Se nós analisarmos, é os tempos de hoje que está acontecendo. Irmãos, hoje, eu não gostava de falar, mas agora eu estou começando a me soltar, estou me desprendendo disso, de falar sobre de igreja, de irmãos, mas, irmãos, tem que falar a verdade. Porque hoje nós vemos os dons do Espírito Santo usado humanamente, usado para elevo humano das pessoas. As pessoas falam do dom do Espírito Santo como se fosse o egocentrismo dela, para colocar ela num grande pedestal, e não é nada disso. As igrejas estão deixando essa essência, essa preparação é para doentes, cativos, porque Jesus disse: olha, eu vim para o povo cativo, eu vim para salvar, curar o morto, para trazer o morto em vida, eu vim para dar visão, eu vim para trazer tudo. Essa é a preparação, e não para elevar a vida de ninguém no seu egocentrismo. Nós estamos agora querendo desfazer a preparação de Jesus Cristo. Às vezes você vê no seminário, você vê nas igrejas, você vê aí, ao nome de Jesus, nos YouTube da vida,
As pessoas olham aquilo, a revelação disso, a revelação daquilo. Eu não sei, não posso fazer nada. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta no grande dia do Senhor. E eu sei que vai dar. Se não der nesse tempo, mas vai dar no tempo de Deus. A palavra de Deus é que eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e sou o fim. Então é melhor que se arrependa no começo, porque quando chegar no fim, aí não vai ter mais jeito. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Então melhor que seja aqui. A preparação do céu é aqui. Tudo sim começou aqui. Jesus desceu até aqui. Ele começou a preparar um povo aqui. Ele iniciou com seus discípulos aqui. Ele foi aqui e nós chegamos até aqui. Irmãos, quando chegar no final de tudo, não vai ter mais jeito. Não vai como levar a casa, levar isso. Não vai ter mais jeito. Não vai ter mais como fazer isso. Mas Deus vai requerer as obras. Deus vai requerer algo de você. Vai requerer os dons que um dia Ele te entregou. Os dons que você orou, subiu, desceu o monte, jejuou. Pai, eu quero os dons, eu quero. E Deus deu. Uma vez dado, Deus não tira. Eu penso assim. Mas também é cobrado daquilo que não é seu. Então Deus preparou algo para mim e para você. Só que no texto ainda tem uma coisa que não bate. Ainda no texto bíblico, se nós analisarmos bem, é o que acontece no dia de hoje, pastor Euclides. Olha o que diz aqui, 62. Olha lá, 63, me perdoe. Dizendo, Senhor, lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Eles lembraram o que Jesus disse. Os homens que eram contra Jesus, fariseus, saduceus, enfim, eles lembraram que Jesus disse. Ei, o inimigo conhece a promessa na sua vida. O inimigo sabe que você entrou nessa preparação. O inimigo sabe da nossa vida que você está aqui preparado. Quem sabe ele esteja no derredor ali espiritualmente, ali observando, só esperando tragar alguém, não sei. E Deus dando livramento. E também durante o dia Deus deu tanto livramento para nós no dia de hoje. Sabe, o inimigo sabe de tudo isso. Então o inimigo de Deus, ele faz a menção, olha, vem aqui. Nós lembramos que aquele falso, ele disse que depois de 3 dias, ele ia ressuscitar. E de fato, mas ainda que o sepulcro com segurança, manda lá. Não se deu o caso que os seus discípulos vão à noite. Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Tá, as discípulas. Os discípulos, homem, não estão. O inimigo estava atento em tudo o que ia acontecer. O inimigo da nossa alma sabe o que vai acontecer. Eles têm ali. Ele está ao nosso derredor como um leão faminto, tragando, esperando uma brecha, uma oportunidade. Nessa grande preparação. Mas cadê os discípulos, pastor? Que eles falam, eles dão uma descrição certinha, perfeita. Olha, voltamos um pouco para trás. Olha só que interessante. Volte em sua Bíblia, por gentileza. Ou aqui no telão. Mateus 16. Olha o que diz Mateus 16. Olha só. Mateus 16. Vamos lá. 16. E 21. A confissão de Pedro, tá? Só o texto, mas vamos só no texto principal. E desde então Jesus começou a falar. Mas, irmãos, Jesus quando quer fazer uma coisa, ele começa a falar. Jesus não faz nada às escondidas. Deus sempre fez, Deus sempre anunciou. E nós estamos aqui fazendo o que? Anunciando o que? As boas novas. De portas abertas, de peito aberto. Com a mente tranquila, com a mente sã. É o que ele diz. E desde então começou Jesus a mostrar a quem? Aos seus discípulos. O quê? O que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais da cidade e dos escribas. E ser morto e ressuscitar o quê? O 3º dia. A primeira menção que ele faz, que ele ressuscitar, ele fala claramente para os seus discípulos. Deus tem falado claramente o que há de acontecer, igreja. Então a gente não podemos, em nome de Jesus, parar. Como o pastor disse, não paramos, não vamos parar. Não vamos parar. Sejamos fortes e constantes nesta luta. O nosso tempo não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós estamos como os estrangeiros. A pátria do homem e da mulher de Deus é no céu, porque teve uma preparação. Você é parte dela. Então você olha a primeira vez, Jesus fala, olha, ao 3º dia vai ressuscitar. Aí Pedro vai lá, não, Senhor, não. Que isso, não vai morrer não, sai daqui, Satanás. Opa, desculpa, perdoe, pastor. Sai daqui, Satanás, está ficando louco? Então Satanás está sempre ali, ó.
Aí se nós olharmos no capítulo 17, a mesma situação. Nós vamos ver no versículo capítulo 17 e 22. Olha só que diz também a mesma situação. Ali agora já com a cura do lunático. Só para dar a epígrafe. Ora, 22, 17 e 22. Ora, achando eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele falou para quem? Então você veja Deus, o próprio Jesus declarando o que ia acontecer. A preparação. Aí se nós olharmos um pouquinho mais para frente, capítulo 20, olha só, 20 é a mesma situação também. O 20 e 17, mas eu vou ler o 19 para ser mais rápido. 19, e o entregarão aos gentios, e que deles escarnecem, e o açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aí agora vem no texto que nós lemos, os homens contrários a Deus, os inimigos de Deus falam: olha, nós lembramos que ele disse, eles lembraram. O inimigo sabe o que vai acontecer. Irmão, se você quer saber o inimigo, Satanás sabe até para onde ele vai. Ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe o que é o fim, para onde que ele vai, irmãos. E nós, muitas das vezes, estamos questionando para onde a gente vai. O cristão, às vezes, nem tem a certeza para onde que ele vai. E Deus falando: olha, eu vou ressuscitar o terceiro dia, homens. Eles não dando crédito, não dando crédito. Então tem homens e mulheres que ainda não dão, cristão que não dão crédito. Satanás sabe que ele está lançado no lago de fogo, e aquele também que não foi inscrito no livro da vida. E tem crente assim também, infelizmente, me perdoe. E Jesus falando: olha, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. O inimigo falando: não, opa, peraí, nós lembramos. E quando Jesus ressuscita, cadê o homem? Não, olha, manda avisar Pedro, vai correndo lá, porque Pedro não botou fé, eles não acreditaram, mas as mulheres acreditam. E graças a Deus que há homens e mulheres que ainda crê nisso, e há homens e mulheres que crê que Jesus vai buscar a sua igreja, um povo lavado e remido. Cadê os discípulos? Cadê nós? Cadê o povo? Glória a Deus que a igreja está bem, hoje tem bastante gente, e aí em diante vai continuar. A igreja não vai parar, é a promessa de Deus, é a preparação de Deus. Mas o terceiro dia, Jesus vinha falando com seus discípulos, vinha falando, eles não botaram fé. Aí quando chega, Jesus é morto. Então agora, olha, nós lembramos que ele vai ressuscitar o terceiro. Nós lembramos. E cadê os discípulos? E hoje em dia também, cadê os homens e mulheres para trazer a palavra, para evangelizar? Irmãos, eu não falo de evangelizar porque eu não sou evangelista, de fato. Dificilmente eu subir onde eu congrego, onde eu for, e falar assim: vamos evangelizar, porque eu não faço isso. Então eu não vou falar uma coisa que eu não faço. Por quê, pastor? Não, porque eu não sei, não é de mim isso. Mas Deus levanta os evangelistas, Deus levanta os missionários, Deus levanta as pessoas corajosas. São parte do corpo de Cristo que vamos se difundindo até formar um corpo, uma igreja. Só que nós temos que acreditar, meu pastor, nas promessas de Deus. Nós temos que acreditar nas promessas terrenas. Se Deus falou que vai fazer 1, 2 ou 3, então espere que Ele vai fazer. Se Ele falou que vai te abençoar materialmente, que Ele vai abençoar os seus projetos, vai abençoar aquilo que você acha que está engavetado, Ele colocará lá na ativa e você receberá a sua vitória em nome de Jesus. Mas basta crer. Tem que crer você, não os teus inimigos. Cadê os discípulos? E Jesus está aqui. E Jesus retorna. Então, igreja, a gente fica analisando os textos. Cadê os homens? Cadê eles? Onde eles estão? O texto foi bem claro, nós lemos aqui no 27. E eles não estavam lá. Manda chamar. E disse: depois de 3 dias, vem que o sepulcro esteja guardado com segurança. Não dê caso que seus discípulos vão à noite, que ressuscitou dos mortos, que assim não cometemos o erro, será pior do que o primeiro. Satanás, irmãos, ele vem mesmo para detonar. Se ele alcançar você, irmãos, ele vai alcançar alguém. A Bíblia vai dizer que no deserto, os que morreram, é os que andavam para trás, os que não tinham tanto vigor físico, não tinham espiritualidade, então o inimigo foi matando. Irmãos, em nome de Senhor Jesus, temos que caminhar. Aqui Deus fez uma preparação, Deus fez uma promessa, e Deus tem uma promessa. Irmão, eu continuo. Olha que interessante, livro de Apocalipse. Apocalipse, quando abre o 5º selo, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor, o quê? A palavra de Deus. Homens e mulheres que abriram o caminho, foram preparados e levaram o evangelho e morreram.
em nome de Jesus, pelo Evangelho. Eles entenderam a preparação, eles entenderam que Jesus ia ressuscitar, eles entenderam que um dia iam também ressuscitar, e nós entendemos também que nós iremos ressuscitar com Cristo Jesus, porque Ele preparou este caminho para você. Almas que amou pela palavra, e por amor ao testemunho, que clamavam em grande voz: até quando, verdadeiro Santo, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado a cumprir as vestes. Aprovado. Foram o quê? Aprovados. Nós entendemos que Jesus vai vir buscar a igreja. Nós entendemos que a palavra é fiel. Nós entendemos que tudo que nós passamos aqui por amor à palavra de Deus tem um lugar reservado, tem roupa reservada, tem um lugar reservado para mim e para você. João capítulo 14, não turbe o vosso coração. Olha, eu vou preparar. E quando eu preparar, eu vou vir buscar. Olha o dia da preparação naquela sexta-feira, o que aconteceu. Olha que aquela sexta-feira fatiga para uns aconteceu. Vou preparar lugar. E diz mais aqui ainda, olha que coisa linda, acho lindo esse texto. E ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos. Olha aí, que haviam de ser mortos como eles foram. Então Deus ainda tem propósito de alcançar vidas. Deus ainda tem propósito de alcançar almas. Ainda tem propósito, ainda tem lugar, ainda tem preparação, ainda tem casa. Ainda tem homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, porque entende que aquela sexta-feira fatiga da preparação era um caminho longo e comprido para vivermos na eternidade com Deus. Mas cadê os discípulos? Cadê aqueles que amam Jesus? Que no momento decisivo, no momento que a unha quebra, no momento que, sei lá, acontece alguma coisa difícil, não quero, não vou, assim não dá, hoje não, posso não. O irmão falou do fluxo de sangue. Infelizmente, igreja, a gente tem que vir para a igreja quando o sangue está acabando ou o dinheiro está acabando. Deus me ensinou uma coisa, que há dois extremos na nossa vida, sobre ministério e sobre igreja, dois lados. A igreja sempre é o último plano. A igreja de Cristo na terra. Deus me ensinou, não sei se os irmãos entendem assim, mas eu entendi assim. É dois extremos, igreja. Quando a situação está difícil, o último lugar a buscar é a igreja. Sapato furou, vou para a igreja. O fluxo de sangue agora é 12 anos, não tem mais jeito, o dinheiro acabou, tem que ir para a igreja. Só que para o outro lado extremo dessa corda, irmão, a igreja também é o último plano. Porque a gente vamos fazer as nossas necessidades, vamos para o shopping, glória a Deus por isso, vamos para tudo que é lugar com a família. Chega no final do dia, principalmente no culto de domingo, culto da família. Amor, não vamos não, porque estou cansado. É a última coisa que você fala na noite. Vamos não, vamos descansar. Olha os extremos que vai. Tanto para a necessidade, e como também para ficar em casa. Cadê os discípulos? É assim. Então, se nós vemos aqui, são pessoas, irmãos, que foram aprovadas, foram pessoas que estão guardadas debaixo do trono ali, debaixo ali, esperando e clamando por justiça. E Deus falou, não, calma, que eu vou fazer a justiça. Ei, irmão, imagine, a palavra de Deus vai dizer que nós vamos o quê? Julgar o mundo, é assim que fala a palavra, não é isso, pastor Euclides? Que nós que vamos julgar junto com Jesus. Imagine, pastor Euclides, que coisa triste. Eu e o Senhor está julgando crente, cristão, na terra? Meu Deus. Ou pode ser vice-versa também. Alguém desta igreja, desse ministério está me julgando porque eu também não fui para o caminho da preparação. Ô, pastor Marcos, vamos julgar aí, ó. Imagine cristão julgando cristão, pastor Marcos. Imagine eu sendo julgado pelo meu próprio irmão que eu vi, que talvez eu não ajudei, talvez ele me ajudou. Eu creio na ressurreição no terceiro dia. Eu quero ser discípulo de Jesus até o final. Eu quero que vocês também sejam. Eu quero terminar em Tessalonicenses. É outro versículo também, irmão, que nós temos que estar aprovado nisso. Tessalonicenses capítulo 4, todos conhecem esse texto. Eu penso assim, irmãos, são duas fases do crente. Eu penso também dessa forma. Nós temos que estar incluídos em uma dessas duas aqui também. Também, uma delas, tá? São um monte. Não quero, irmão, 4 e 1, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 13. Não quero, porém, meus irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Está falando de quem aqui? Do mundo? De crente, que perdeu a esperança. Sim ou não? Crente, que Deus um dia preparou e Ele despreparou.
Deus morreu por ele, Jesus morreu por ele. Terceiro dia começou um novo ciclo. No domingo, como assim começou o mundo, o primeiro dia, Deus foi criando tudo. E Deus criou tudo novo para mim e para você. Nós somos uma vida nova, mente de Cristo. Que não sejamos ignorantes daqueles que dormem, que não têm esperança como os demais. Tem pessoas, pastor, que não estão crendo mais nisso. Tem crente cristão, porque só quem conhece essa palavra que um dia conheceu ela, andou por ela, viveu ela, pregou ela, ministrou ela, se alimentou dela, levou alimento para alguém. Ele não está falando do mundo, está falando de nós mesmos. Porque então quer dizer que tem pessoas que estão perdendo a esperança. Parecendo os discípulos. Cadê os discípulos no dia? Não, estavam os inimigos. Lembramos que ele disse. Mas Jesus não tinha falado para eles lá 3 vezes, até 4. No capítulo 20 ainda fala um pouquinho de Mateus. 3 vezes Jesus falando com eles. Vou ressuscitar. Vocês creem? Irmão, creia nas promessas de Deus. Ela é infalível. E eu penso numa coisa, meu pastor, penso numa coisa também, igreja. Eu sei que aqui tem pessoas que têm filho, eu sei que aqui tem pessoas que têm neto, talvez bisneto, não sei. Eu tenho filhos. Uma coisa eu digo de todo o meu coração, o povo judeu também tem isso. Eles falam muito da primeira, segunda, terceira, até na 4ª geração. Se as promessas de Deus não alcançar você, que já tem uma idade avançada, pode ter certeza que alcançará o seu filho e seus netos e seus bisnetos em nome do Senhor Jesus. Por amor a você, por amor de você crer nessas promessas de Deus. Ah, Deus, mas eu quero uma promessa para mim. Talvez não seja para você, mas seja para o seu filho, mas talvez seja para o seu neto, seja para o seu bisneto também. Por amor a você. Então creia na ressurreição, creia que Jesus é com você, creia que Jesus preparou esse caminho, creia que Jesus tem preparado moradas e Ele preparou e virá buscar o povo lá amado e remido que ainda tem esperança e não como esses que não têm esperança. Eu termino. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio. Quem crê dá uma glória a Deus. Pergunta, né? Mas é bom perguntar. É bom perguntar porque a gente é condenado porque ouve e porque fala também. Porque você ouviu e não deu crédito. Porque você falou e mentiu, talvez. Então somos de todos os lados, a espada de 2 gumes vai para os 2 lados. Termino. Porque cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois isso, essa palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas, como foi falado, de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficamos vivos. Então eu tenho que enquadrar num desses 2. Se eu morrer hoje, quando tocar a trombeta eu vou levantar. Se ele tocar a trombeta eu ficar lá, então eu morri. Não criei na ressurreição. Nem é de Cristo, nem na minha. Porque eu estou morto. E eu creio também quando a trombeta trocar, se ela trocar hoje e nós subirmos, nós cremos na ressurreição de Cristo. Então nós temos que se enquadrar, igreja, em um desses duas etapas de Cristo. Nós temos que crer nisso. Nos que dormem, quando trocar a trombeta, eles vão ressuscitar primeiro. E os que estão vivos também. Porque quando tocar as trombetas, se eu não ressuscitar, porque eu não criei. Nós temos que se enquadrar nisso. Se enquadra, igreja. Nós estamos entregues todos os dias, como ovelhas mudas para ser morto por esse mundo aí. O crente não tem que mais ter medo da morte. Porque o crente vai para um lugar especial, vai ficar lá debaixo do trono aguardando o grande dia do Senhor. Aguardando as trombetas do Senhor. Então prega o evangelho. Não faça igual aquele momento, tá, irmão? Não estou tirando crédito dos discípulos, não, pelo amor de Deus. Se não fosse por eles, a palavra do Senhor não estaria aqui. Homens guerreiros. Mas naquele momento eles não deram crédito. E há momentos da nossa vida que os homens não estão dando crédito. E é nesse momento que o inimigo passa a rasteira. E é nesse momento que o inimigo leva a alma. E é nesse momento que nós damos crédito que o inimigo vai ceifando todo mundo. E depois é só choro. Então se enquadre, igreja. Tanto quanto quando o dia de Deus nos recolher. Quando o trigo ficar maduro, Deus vai recolher. E quando tocar as trombetas, nós subiremos com Cristo. E se nós ficarmos vivos, Ele também vai nos levar à igreja. Então se enquadre nisso. Creia, se Cristo ressuscitou, Ele também nos ressuscitará no grande dia dEle. E nós vamos entender que o grande dia da preparação de Cristo valeu a pena esperar. O sacrifício vivo se entregou por mim.
Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. Na minha vida, o sangue de Cristo, irmãos, tudo que Ele fez por mim e você, Ele que preparou tudo isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito por amor de nós. Que amor é esse? Eu ministro sobre as ofertas, mas sobre esse texto aí. Ô pastor, não tem nada mais? Tem sim, para mim tem. Deus entregou Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou sem pedir nada em troca. Eu falei, grande, então entrega a sua oferta com amor também. Entrega com amor. Não pense em recompensa não. Pense em manter as portas. Pense em manter a porta da preparação para aqueles que vão para o céu abertas. Então creia, irmãos, que Jesus ressuscitou e você também irá ressuscitar. Creia que nós vamos se encontrar um grande dia no céu. Não faça igual os discípulos naquele momento. Eles não creram. O inimigo creu. Nós lembramos. E cadê os discípulos que estavam lá? Teve que gritar. Pedro, vem. E Pedro estava ainda lá, cocheando em dois pensamentos. Tem muito crente nu. Tem muito crente pelado. Tem muito crente que não está crendo nas coisas de Deus ainda, igreja. E quando tocar o alarido, se eu não subir, é porque não criei. E se eu estiver vivo e tocar também o alarido, as trombetas, eu não subi porque eu não criei. Mas nós vamos subir em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Me perdoe alguma coisa em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos. Glória a Deus, meu pastor.